cresceram, conquistaram. Já ficou chato isso aí. Já passou do ponto há muito tempo. A melhor coisa que pode acontecer para Flamengo e Gabriel Barbosa é o fim desse relacionamento. Acabou. Vocês sabem aquele casamento que foi extremamente feliz, que um nasceu para o outro, que juntos eles se amaram, cresceram, conquistaram muitas coisas, era uma união perfeita, mas que, de repente, um dos lados dá um motivo, pisa na bola, aí o outro vai, pisa na bola, e esse relacionamento começa a se deteriorar, e aquela união que era dos sonhos começa a virar um pesadelo e termina da pior maneira possível. É o que está acontecendo entre Gabriel Barbosa e Flamengo. Essas duas últimas atitudes do Gabriel, primeiro, terminou o jogo no gramado, ele se dirige ao repórter da televisão, provavelmente já tinha combinado a entrevista, porque ele foi lá direto e o repórter já estava esperando. E aí ele manda: eu não fico mais no Flamengo. Assim que acabou o jogo. Ou seja, o que ele pensou? Porra, vou dar uma estragada na festa. Porque Gabriel Barbosa, ele é muito inteligente. Ele sabe da grandeza dele no Flamengo. Ele sabe da influência dele com o povo, com a torcida. E ele usa isso muito bem. Aí, Gabriel Barbosa disse: eu não vou ficar no Flamengo. Essa foi a minha última final no Flamengo. Criticou o Tite e criticou a diretoria. Os alvos preferidos dele. Por quê? A diretoria do Flamengo, quando trouxe Tite, foi uma demonstração de: vamos afrontar Gabriel. Vamos trazer para dirigir o Flamengo o maior desafeto de Gabigol no futebol. Ele vai ter que engolir isso e vai ter que se enquadrar. Por quê que ele ia ter que se enquadrar? Porque Gabriel errou muito nos últimos tempos. Ele, depois da final da Libertadores da América de 2022, onde ele de novo se consagrou e fez o gol do título da Libertadores, como tinha feito os gols do título da Libertadores de 2019, a partir dali, quando vestiu a camisa 10 de Zico, na despedida de Diego Ribas no Maracanã, quando ele veste a camisa, ele virou outro jogador. A camisa pesou nele. Ele achou que ele era alguém que poderia ser comparado com o Zico na história do Flamengo. Se você for ver em termos de feitos na história do Flamengo, ele realmente está só abaixo de Zico mesmo, na história do Flamengo. Isso é um fato inegável. Depois de Zico, o jogador mais importante em feitos na história do Flamengo é Gabriel Barbosa. Mas ele não administrou bem isso. Você sabe aquela história assim: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, que ela vai mostrar quem ela é de verdade? Ele se perdeu completamente. E essa tentativa da diretoria do Flamengo de trazer o Tite não foi à toa. Antes da vinda do Tite, ele já tinha cometido erros. A situação da recusa em fazer o exame antidoping, aquela postagem desnecessária, ele com 2 Libertadores
e Zico com uma, e ele rindo para o Zico, e o Zico sério. Para que fazer isso, gente? Totalmente desnecessário. Deslumbrado. A foto com a camisa do Corinthians, no momento que aparecia no noticiário que o Corinthians tinha interesse na contratação dele. E o pior de tudo, em campo, ele desapareceu. O Gabriel, ele jogou bem. A Supercopa do Brasil de 2023 contra o Palmeiras em Brasília, e ele só reapareceu no domingo passado, quando fez 2 gols e terminou a sua brilhante história no Flamengo como deveria terminar. Por cima, fazendo 2 gols, sendo decisivo. Os gols que Gabriel Barbosa fez consolidaram o título do Flamengo, da Copa do Brasil. Então ele foi decisivo, predestinado. Ele termina a história dele no Flamengo como deveria terminar em campo. Mas tinha que terminar só assim, na minha opinião. Saindo querido, mas não. Ele decidiu se vingar. Ele está sendo frio e calculista. É óbvio que a atitude que ele tomou no campo, lá da Arena MRV, iria ter uma repercussão e um troco. Ele sabia disso. Ao falar aquilo, ele não ofuscou a festa do título do Flamengo, mas ele tirou um pouco da atenção daquela festa, porque passou-se a se falar muito de Gabigol. Então ele conseguiu o objetivo dele. Na hora da festa, da comemoração, do título, da alegria, do clube, que é o mais importante, do grupo no geral, ele pensou nele. E os jogadores, os colegas, não sabiam. Ele ficou na dele e fez aquela situação. Eu achei desnecessário de novo. Mas ele fez. Aproveitou o momento certo e se vingou. Lançou vídeo com a música do Tim Maia, me dê motivo e tal, aquelas coisas todas. Mas o que nós temos que entender nessa história é o seguinte: o Flamengo deu motivos, mas o Gabigol também deu motivos. A música do Tim Maia também serve para o Flamengo. Não serve só para o Gabriel Barbosa. Essas coisas todas que eu citei aqui fizeram a diretoria do Flamengo pensar o seguinte: olha, contrato de 5 anos, ganhando um salário muito maior do que ele já recebe, não está produzindo para isso. Vamos repensar essa situação e vamos negociar. Segundo ele, a diretoria do Flamengo já tinha acertado isso e depois voltou atrás. Mas voltou atrás muito por atitudes dele. Mas voltou atrás. E aí, no podcast Fala João, perguntado por mim, o presidente Rodolfo Landim disse: nós já fizemos uma proposta para o Gabriel. Só depende dele. 1 ano de contrato, 50% de aumento. A partir daí, se ele quiser aceitar, ele continuará no Flamengo. Essa é a nossa proposta para o Gabriel. Isso gerou uma revolta do staff dele. O empresário dele, no dia seguinte, estava na mídia, dando entrevista, falando que aquilo era um absurdo. A convivência dele com o Tite, todo mundo sabia que não era boa e nunca vai ser, porque os dois realmente não se gostam. E aí foi um erro da diretoria do Flamengo.
na minha avaliação. Ter trazido um cara que é um desafeto do Gabriel e que essa situação não teria controle, não teria como. Até porque o Tite não fez questão nenhuma de administrar isso no vestiário. Então, meus amigos, eu acho essa história muito triste, muito desagradável, porque estamos falando de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Se nós formos aqui relacionar os grandes ídolos da história do Flamengo, Zico está numa posição destacada e à parte, por tudo que ele representa. Zico dividiu a história do Flamengo. É antes de Zico e depois de Zico. E olha que antes de Zico veio gente do quilate de Leônidas da Silva, Zizinho, Evaristo, Dida, Silva e tantos outros. Mas Zico dividiu a história do Flamengo, antes e depois dele. Então Zico está numa posição inatingível. Tirando o Zico, é inegável que Gabriel Barbosa já aparece na linha de frente desta prateleira que vem abaixo de Zico. Isso é inegável. Ninguém vai tirar isso dele. Só que Gabriel se perdeu nessa história porque ele realmente está provando que ele se acha maior do que o Flamengo. Tenho outra interpretação, sim. Eu acho que a reação do Gabriel no domingo teve a ação, né, do Gabriel, teve a reação da diretoria. Porque você está falando de dois lados vaidosos, que não estão botando o Flamengo em primeiro lugar. A minha visão é essa. O verdadeiro torcedor, a nação rubro-negra, está sendo exposta a uma guerra de vaidades. Diretoria e staff de Gabigol. Né? Essa coisa do Gabigol, da declaração, encontro vocês lá no norte. Alguma vez ele foi? Não. Alguma vez ele foi lá no meio da... Acho até perigoso. Acho até perigoso para ele. Porque não é que vão agredi-lo, não, pelo contrário. Mas vão ter 70 mil pessoas, tá, no Maracanã. Os ingressos estão praticamente esgotados. A torcida do Flamengo é espetacular, é gigantesca. Ela quer comemorar o título. E o Gabigol com essa diretoria estão estragando isso. Estão estragando. Começou no domingo. A minha única crítica ao Gabigol foi o momento dele divulgar. Está estragando o momento principal para esse torcedor, que eles ficam toda hora exaltando. Diretoria e Gabigol. Todos eles ficam falando, porque a nação rubro-negra é o respeito à nação. Não estão tendo esse respeito. O Gabigol não respeitou isso, não foi comemorar com os jogadores o título no campo e fora. Isso incomodou, sim. E por isso a diretoria se prende nisso e fala, olha, para o ambiente não ficar ruim, porque o Gabigol no campo vai ser aquele clamor da arquibancada, fica Gabigol, e ele merece, vai aqui o meu elogio ao Gabigol, que parece que eu estou criticando só o Gabigol, não, eu estou criticando a atitude dele. Ele tem todo o direito de jogar onde ele quiser, ver o melhor contrato financeiro para a vida dele, é o futuro dele que está em jogo, da família dele. Está certíssimo, Gabigol. Agora, não fica jogando com palavras para querer atacar um ali. Aí a diretoria também, seja sincera, vocês não procuraram o cara, não fizeram uma proposta digna pelo que ele representou esses anos todos pelo Flamengo, aí também não fica agora falando que o cara é indisciplinado. Ou seja, staff Gabigol e diretoria estão desrespeitando a instituição Flamengo, é a nação rubro-negra, são os torcedores que eles estão e são idolatrados por causa dessa torcida, que está lotando o Maracanã quarta-feira para ter festa, não para ter desunião.
Porque já está decidido que o Gabigol não vai jogar, que eu acho um erro, porque o Flamengo está todo desfalcado. É o que precisa mais é ter o Gabigol em campo. É isso que eu ia falar. Claro. Não, exatamente. Tá todo desfalcado, gente. Claro. Tá cheio de gente fora. Precisa do Gabigol em campo. Aí, por vaidade, que o Gabigol também teve a vaidade no domingo, a reação foi qual? Tira do jogo. Vai prejudicar quem? Vai prejudicar o Flamengo. Isso. Que se vencer o jogo, se mantém lá em cima. Se não vai ser campeão, que acho difícil, mas diminui a vantagem pro líder. Mas tem premiação. Não foi por isso que o Dorival foi mandado embora o ano passado? Porque perdeu os jogos. Aí agora, vocês que mandaram o Dorival embora, não estão ligando para isso, porque tira o cara que pode fazer o Flamengo ganhar 3 pontos. É uma guerra de vaidade, Dani. Tá todo mundo errando, todo mundo se complicando. E quem está se prejudicando? O verdadeiro torcedor do Flamengo que pagou ingresso para assistir lá o jogo. É, nação rubro-negra. Bomba, bomba, bomba. João Guilherme acabou de cravar, o Zinho confirmou. Flamengo não estão pensando no Flamengo. Gabigol e diretoria. O cara já fez um monte de né? Gabigol já fez tudo o que tinha que fazer, aí a diretoria nunca culpou. E agora que o Flamengo precisa do Gabigol dentro de campo para balançar as redes, a diretoria vai tirar ele logo depois, né, de um grande título de Copa do Brasil, porque o Gabigol falou que ia sair do Flamengo. Isso aí é uma pura vaidade. Só vai cada um olhando para si próprio, ninguém pensando no Flamengo. Isso é uma vergonha. Tiver que tirar o Gabigol, tira logo o Gabigol. E essa diretoria tem que ir também. Chega de Landim omisso. Chega de Landim omisso. Chega. O cara, antes de virar presidente, falou que ia fazer acontecer no Flamengo. Virou presidente, colocou o Marcos Braz de vice-presidente. Acabou. Olha o que o Marcos Braz fez. Bateu em torcedor, né, no Flamengo. Um monte de coisa. Multas milionárias para demissão de treinadores. É uma vergonha. Então, assim, eu aprovo a saída do Gabigol. Né? Essa diretoria também tem que sair. Esse é meu ponto de vista e quero saber de vocês. Comentem aqui abaixo pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.